E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa mostrando o protagonista chamado Sanyatsu. Ele está na escola e seu amigo Kazuhiko veio dar bom dia. Os dois estão na aula de informática, matéria que o prota odeia. Os dois conversam sobre outro amigo que está atrasado, mas o professor pede para eles pararem de papinho. E estranhamente aparece na tela do computador uma pergunta dizendo se eles estão olhando para a tela, e com a opção de marcar sim ou não. Eles perguntam ao professor, mas ele diz que deve ser apenas o protetor de tela, e que podem apertar qualquer botão para tirar. O prota faz isso, e percebe que realmente saiu. Momentos depois o seu amigo atrasado chamado Ryuta chega na aula. Depois das aulas, os três estão indo para casa, e o Kazuhito que mora distante se despede deles, deixando apenas o Ryuta e o prota. Ryuta chama o Sanyatsu para sair, mas o prota diz que precisa ir para casa, pois hoje é o aniversário da morte de sua mãe. Ele conta que seu pai mora no interior, e transfere dinheiro para ele de vez em quando. Ryuta fala que se ele precisar de qualquer coisa é só dizer, afinal eles são melhores amigos. Depois disso eles se separam e seguem para suas casas. Já em sua casa o prota vai dormir. No outro dia ele tenta ligar sua televisão, mas ela está com problemas, então ele liga para o seu pai para relatar o problema, mas ninguém atende. Então ele vai para a escola, e no caminho, ele estranha que está tudo muito quieto. Ele vai até a casa de seu amigo para ir juntos à escola, mas ninguém atende. O prota resolve ir até a janela do seu quarto, e quando ele chega, tem uma surpresa: ver o Ryuta caindo na mesa. Ele começa a chamar por ele desesperadamente. Logo depois seu celular toca, e era o Kazuhiko. O prota conta o que aconteceu com Ryuta, e Kazuhiko, que aparentemente já sabe o que está acontecendo, responde que Ryuta provavelmente já está morto, e pede para ele ir até o conselho estudantil. Chegando lá, ele se depara com várias pessoas, e o presidente do conselho estudantil chamado Yagiliashi explica que ninguém sabe o que está acontecendo, e que todas suas famílias estão mortas, e provavelmente são os únicos vivos da escola. Yagiliashi pergunta ao prota se ele não percebeu como a cidade estava, com geral morto. Eles até tentaram entrar em contato com a polícia, bombeiros ou qualquer outra pessoa, porém não conseguiram, então também é razoável pensar que todos estão mortos. O prota fica arrasado, e seu amigo conta que ele também acordou e encontrou toda a sua família morta. O presidente explica mais uma vez que apenas os 10 que estão na sala são os que provavelmente estão vivos. E do nada aparece outra pergunta no notebook que estava na sala, e a pergunta era: cidadãos japoneses que vivem na província de Tóquio, sim ou não? O prota se lembra que parece com o que aconteceu na aula de informática, e fica mais surpreso ainda ao descobrir que todos ali também viram a mesma pergunta que ele viu no início. Do nada a pergunta sumiu, e o notebook nem estava conectado à internet. Geral fica sem entender nada. Momentos depois na casa do prota, ele tenta ligar o fogão com gás mas não consegue, porém chega à conclusão que eles não têm gás, mas podem usar água e eletricidade. Ele se lembra do presidente do conselho, que pediu a todos para irem para suas casas, juntar o que for possível e se reunir novamente amanhã. No outro dia eles se reúnem, e uma garota faz uma chamada para ver se todos estão presentes. O prota pergunta onde está o presidente, e a garota responde que ele está morto, e que deixou uma mensagem a ela, dizendo que de acordo com sua teoria, a causa de sua morte foi a pergunta exibida na tela do computador. Nela estava escrito: cidadãos japoneses que vivem na província de Tóquio, sim ou não? Ele suspeitava que se respondessem com sim, era uma resposta que iria matar as pessoas que vivem na província de Tóquio, e se respondessem não, iria matar todas as outras. E como eles não responderam nada, o jogo respondeu aleatoriamente e ele acabou morrendo, pois ele mora na província de Saitama. Então eles percebem que na primeira pergunta do início do anime, onde estava escrito: você está olhando para esta tela? Como eles clicaram em sim, todas as outras pessoas que não viram a tela acabaram morrendo, no caso praticamente quase a população inteira. Logo depois aparece uma mensagem na tela, dizendo que o teste foi concluído, e as regras serão apresentadas à noite às 23h40. À noite no horário marcado, eles se reúnem novamente, e percebem que um dos garotos não estava presente. Uma voz sai da tela, parabenizando eles por estarem vivos, e se apresentando como o imperador.
A gente descobre que tem mais pessoas vivas. E a tela diz que o teste foi concluído, e inicia uma nova missão, na qual todos devem procurar por caixas de correio azuis ou computadores vermelhos em áreas designadas que mudam diariamente, e depois de acha-los, pede para que eles enviem uma pergunta com apenas 2 possíveis respostas, e que é proibido fazer perguntas já feitas anteriormente, e a primeira pergunta que foi colocada vai aparecer em primeiro. E como a gente já sabe, o lado da pergunta que tiver mais pessoas, morrerá. A voz também explica que dentro das áreas designadas há um total de 65 envelopes, que contêm poderes únicos chamados privilégios especiais e outro apenas privilégios, e cada pessoa pode conseguir apenas um de cada e não poderá trocar posteriormente. E no final, quando apenas uma pessoa estiver viva, ela poderá conhecer o imperador. Já no outro dia, eles se organizam e vão até a área designada procurar pelas caixas de correio e os computadores vermelhos. Enquanto isso, Prota chama a líder do grupo para conversar. Ele diz que tem um plano para acabar com o imperador, pois vencer o jogo e ficar sozinho não vale a pena. Eles começam a conversar sobre algumas questões como o que aconteceria se tivesse um empate nas respostas, e o porquê deles ainda terem energia e água. O Prota pergunta por que eles estavam tão calmos quando ele chegou no conselho. Ela explica que foi por causa do presidente, que acalmou eles. Então o Prota percebe uma coisa: como o presidente conseguiu chegar até o conselho, pois ele mora fora, e os trens estavam parados. O Prota fica pensativo sobre tudo isso. A garota elogia ele por ser tão inteligente. Ele explica que tem inteligência e habilidades atléticas, mas para coisas de computação ele é muito burro. Ela segura em seu braço e diz que vai ajudar a encontrar o imperador. O Prota acaba encontrando um dos envelopes que dão privilégios dentro de uma gaveta. Ele resolve abrir quando todos estiverem juntos. A cena muda, e mostra um dos seus colegas procurando, e do nada chega outro colega chamado Sudo, e aponta uma arma para ele. O garotinho pergunta onde ele conseguiu aquilo. Ele diz que encontrou na rua e que vai matar todos, e só assim ele conseguirá ficar vivo. A cena fica distante e a gente só ouviu o barulho do tiro. O amigo do Prota corre até ele e conta a situação. Eles vão correndo até a frente da escola, onde o professor está com um carro esperando eles, e o garotinho também está lá. Então ele sobreviveu de alguma forma que ainda não sabemos. Quando eles estavam prestes a fugir, o Sado aponta a arma para o Prota, mas uma de suas colegas dá um chute nele, e eles conseguem fugir. Momentos depois, eles contam que ninguém conseguiu achar nenhum computador ou caixa de correio, e voltam a procurar. O Prota mais a líder estão juntos. Eles conversam e acabam esquecendo da hora, e correm para o local marcado. Chegando lá, o computador encerra a partida e revela a pergunta do dia, na qual é: masculino ou feminino? Os dois ficam surpresos, e prometem um ao outro, onde quem ficar vivo irá derrotar o imperador. Então a cena muda novamente, e a gente apenas vê o Prota caindo no chão, e a Saaya chorando. Momentos depois a gente vê a Saaya carregando o protagonista, e coloca ele junto aos outros colegas homens que aparentemente também estão mortos, fazendo ela chorar mais ainda. A garota mais velha da turma tenta entender a situação, e percebe um envelope no bolso da camisa do protagonista. No próximo dia, ela já parou de se lamentar e chorar, e se prepara para ir para a próxima área do jogo para procurar pelos computadores e as caixas de correios. Ela vai junto com a garota de cabelo rosa. Enquanto isso, descobrimos que o garotinho estava vivo, e a gente vê uma cena do passado, onde ele colocou um rastreador em uma das caixas de correio. E no presente ele foi procurar por ela. No momento que ele chega até ela, uma pessoa aparece atrás dele. O garoto fica preocupado. Essa pessoa se apresenta como Suzuki Rika. Ela parte para cima do garoto, com o intuito de matar para poder enviar sua pergunta primeiro no correio. O garotinho do nada fala: "Eu me recuso." E quando a Rika tenta atacar ele, os golpes por algum motivo não acertam. Ele coloca sua pergunta no correio e sai tranquilamente. Enquanto a Rika tentava entender a situação, é atacada por uma outra mulher pelas costas usando um teaser. A mulher vai até o correio e envia sua pergunta, e dá um chute onde acidentalmente acaba tirando o rastreador do garoto. No momento que a Rika caiu, acabou se machucando. A mulher com cara de psicopata diz que sabe como ajudar ela. De volta a Saaya e sua amiga, as duas estão frustradas pois mais uma vez não conseguiram encontrar os objetos, se sentindo totalmente inúteis. E finalmente da meia-noite, assim aparecendo a pergunta do dia, na qual era:
Como resultado da seleção da maioria, estou vivo ou morto. Logo depois, o protagonista acorda, junto dos outros meninos. A Sae o abraça feliz por ele estar vivo. E prometendo cumprir a promessa que os dois fizeram de derrotar o imperador, o professor fica sem entender, pois eles estavam mortos e foram ressuscitados. O garotinho por algum motivo também estava lá, provavelmente depois dele ter colocado a carta mais cedo, voltou para esse local e fingiu que estava morto. Eles percebem que as luzes dos prédios acenderam e que provavelmente todos os homens que formam mortos anteriormente agora estão vivos. E realmente é o que acontece, até o cara da arma está vivo, e novamente já está atacando uma garota, e realmente a mata, percebendo que ela não é o imperador. Aparentemente ele acha que alguém das pessoas é o imperador, por isso que ele quer matar geral até achar essa pessoa. Na outra cena, a gente vê a mulher do teaser chamada Ishiki, junto dos seus dois comparsas, Mido e Iruga. Aparentemente eles sabiam que anteriormente um homem iria ficar vivo, no caso, o garotinho de mais cedo. E descobrimos que esse garotinho conseguiu achar um dos privilégios, o da rejeição, e os três sabem disso. Miro pede a Ishiki que traga um carro. Enquanto isso os dois conversavam perguntando ao loirinho se ele sabia quem era o garotinho. Aparentemente ele sabia quem era, mas finge que não sabia. A cena muda e vemos o prota assustado, pois do nada aparece uma segunda pergunta, dizendo, está vendo isso agora, em Tóquio sim ou não? Eles começam a suspeitar que possa ser algum privilégio que fez enviar uma segunda pergunta. Então corta pro garotinho assustado dizendo para si mesmo que este é o primeiro privilégio de execução e que provavelmente usaram isso para matar as pessoas que acabaram de reviver, pois elas ainda estariam tentando entender a situação, e não iriam olhar para a tela. Logo depois chega um cara perdidinho no pagode, o prota rapidamente pede para ele olhar para a tela, e logo depois o imperador encerra o tempo, mas o maluco morre e eles ficam sem entender pois ele estava olhando para a tela. O imperador escolhe a área do próximo dia, e o protagonista mais as garotas estão tentando entender aquela pergunta que fez os homens reviverem novamente. A pergunta era, como resultado da seleção da maioria, estou vivo ou morto? Aparentemente eles concluíram que como a maioria que estava vivo, votou em vivo, os mortos acabaram revivendo, pois nesse jogo mesmo se você morrer, você ainda vai estar participando. Logo depois a gente vê o garotinho triste, e descobrimos que foi ele que enviou a pergunta que ressuscitou os homens, mas por algum motivo ele se sente mal por ter usado essa pergunta tão cedo. O prota percebe que ele está mal, e tenta animar ele. A garota de cabelo rosa é mais velha que os outros alunos, vai até o professor e pergunta como eram os alunos calouros, e ele explica sobre cada um dos seus alunos. Mais tarde, enquanto o prota conversava com Saaya, a gente descobre que quando ele era criança sofreu um acidente junto de sua mãe, porém apenas ele sobreviveu. Como seu pai vivia no exterior, o prota ficava sempre sozinho, mas certo dia, Ryuta, seu melhor amigo, apareceu, e ele não ficou mais sozinho, e foi assim que eles se tornaram melhores amigos. E desde então ele tenta ajudar o próximo igual seu melhor amigo fez com ele. No outro dia, eles se separam para ir procurar os objetos, dizendo que de agora em diante é para eles se reunirem 3 vezes por dia para compartilhar informações. No meio do caminho o prota é abordado pelo cara da arma. Ele diz que vai fazer apenas uma pergunta para ele, e quer que ele responda com sim ou não, mas antes disso chama o prota para outro local. Chegando lá, ele explica que matou uma garota, a Kaido Mika. E diz que foi ela que colocou a pergunta onde decidia se homem ou mulher ia morrer, assim matando todos os homens. E como ele percebeu que ela era muito perigosa, acabou atirando nela. Ele pergunta ao prota se o número de pessoas em seu grupo mudou ou se alguém mudou sua aparência. O prota diz que não, e como última pergunta ele pergunta quem sugeriu fugir da escola naquele dia. O prota diz que foi o professor. O cara de óculos explica que naquele dia ele não encontrou apenas a arma, mas também um dos privilégios, o privilégio da obtenção, e por causa desse poder, começou a suspeitar do garotinho e por isso tentou matar ele, porém ele errou o tiro. Isso porque naquele momento o garotinho diz, eu me recuso, e como ele tem o privilégio da rejeição o tiro acabou errando. Ele também explica que o garotinho talvez possui algo que força a resposta da outra pessoa, pois naquele dia, ele acabou respondendo coisas que ele não tinha intenção. Ele suspeita que o garoto tenha esses privilégios antes mesmo da seleção começar. O cara fala que tem um traidor no grupo do prota,
Porém ele não sabe qual seu objetivo, mas esse traidor já está causando problemas e que provavelmente tem algum privilégio, e diz que já suspeita de alguém. O prota pede para ele voltar para o grupo, dizendo que naquela vez ele atirou apenas agindo racionalmente para poder derrotar o imperador. Ele agradece pelas palavras, e diz que em troca responderá a uma pergunta que ele fizer. O prota quer entender mais sobre os privilégios, e o cara explica que ao conseguir um privilégio a pessoa acaba assumindo um risco, e esse risco envolve a perda de uma parte do corpo. E como ele tem um privilégio, escolheu perder as bolas. Sim, você não escutou errado, ele escolheu isso mesmo. O cara explica sobre seu privilégio da obtenção, onde depois de obter um determinado objeto, ele pode manter esse objeto sempre disponível com ele, e é por isso que as balas de sua arma nunca acabam. Depois disso eles conversam mais um tempinho sobre as perguntas anteriores, e por fim, ele pede para o prota tomar cuidado com a Saia pois ela pode ser a traidora, e diz que vai contar tudo o que ele desvendou até o momento, porém não é mostrado, e a cena corta para ele se despedindo dizendo que vão derrotar o imperador custe o que custar. Chegamos a mais um final de vídeo, quero deixar aqui um salve para Alexiel. Valeu, Natalino! Se você quiser salve é só deixar aí nos comentários, então já deixa seu like e até o próximo vídeo.